Agora, um tema polêmico para fechar aqui o nosso linha de frente. O presidente Donald Trump, o laranjão tá impossível, determinou que mulheres trans que estão presas passem a cumprir pena em cadeias para homens. A decisão da Casa Branca se aplica aos presídios federais dos Estados Unidos. O decreto de Trump também proíbe que o governo federal custeie a transição de gênero de detentos. A medida faz parte do decreto que reconhece a existência de apenas 2 gêneros definidos à nascença. Vamos começar aqui com a nossa advogada da mesa, doutora Priscila Silveira. Doutora Priscila, de acordo com a Constituição nossa, a Constituição norte-americana, os presos têm que ser separados por sexo, presídio feminino, presídio masculino, e separados também de acordo com a sua periculosidade, não misturando preso provisório com preso definitivo, reincidente com primário, para quem pratica crime hediondo e quem deve uma pensão alimentícia. Agora, como fica essa questão? Existem 2 sexos, masculino e feminino. Agora, diz que existem também gêneros. A Comissão de Direitos Humanos Europeia diz que existem até 38 gêneros diferentes. Qual que é a diferença entre o gênero, que é aquilo que a pessoa se vê, e o sexo? E como você vê a decisão do presidente Donald Trump nos presídios federais americanos? Sim, Capeza, a gente tem, assim, eu não sou uma especialista em te falar quais as quantidades de gêneros existentes, mas a gente consegue explicar minimamente para a nossa audiência que gênero, né, como regra, é como a pessoa se reconhece. Porque existem pessoas que não se reconhecem com o seu sexo biológico. Então, vou dar aqui um exemplo, né? Então, tem pessoas que nascem com o sexo biológico masculino, ou seja, com a genitália masculina, mas ela se reconhece como mulher. Né? Tanto isso, nós somos signatários, inclusive, de convenções, tratados e regras internacionais de direitos humanos no Brasil, que trabalham isso, inclusive, com a violência contra a mulher. Então, por exemplo, se a pessoa é uma mulher, né, trans, e ela sofre violência, nós vamos dar essa proteção a ela como mulher, porque ela é mulher, como uma questão de gênero. Então, primeira coisa é a gente explicar isso. Então, a gente tem sexo relacionado à questão biológica, homem e mulher, e aí tem a Bíblia, aí você vai ter qualquer coisa para você ter a sua crença. Porém, aqui a gente precisa explicar uma coisa. No Brasil, a gente já separa pessoas que são trans, então elas ficam, por uma decisão do STF, por convenções americanas dos direitos humanos, porque nós somos signatários, né, para proteger essas pessoas, até porque o artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição as protege. O STF, então, coloca essas pessoas no presídio onde elas se reconhecem. E se isso não é feito, há uma violação de direitos humanos. Porém, aqui a gente precisa tomar um cuidado, né? Porque existem pessoas que não retiraram a genitália, né? Acho que talvez essa seja uma das preocupações, lembrando que desde quando o Trump estava em campanha, ele é mais ligado à questão de rechaçar algumas pautas que lidam aos direitos humanos, né? Mais conservadora, entre elas não reconhecendo essas pessoas que são de gênero. Agora, precisa lembrar que existem pessoas que retiram esta genitália, né? E eu, particularmente, acho que elas devam ficar onde elas se reconhecem. Outro dia eu fui falar isso, alguém falou assim, mas então eu quero ver se houver estupro. A gente precisa lembrar que, estatisticamente, quem mais sofre estupro nas unidades prisionais são, de fato, essas pessoas que são colocadas com relação ao seu gênero. Elas são mais vítimas do que autoras de crimes. Então, eu não sei como vai ficar, não sei se vai haver algo contrário, porque, obviamente, direitos humanos precisa preservar essa dignidade. Eu acho que algo vai ser feito para poder brecar essa decisão do Trump. Olha, de fato, a questão se ele pode fazer isso por decreto primeiro, ou se teria que ser uma lei. Agora, Ricardo Rous, uma coisa, eu me reconheço um preso, criminoso, condenado. Nós estamos falando de preso, condenado. Eu me reconheço como mulher, então eu quero ir presídio feminino. Isso é um pouco arbitrário. Está até circulando um vídeo no YouTube, e não, com autenticidade não foi confirmado ou não, mas uma abordagem do policial num caso de se reconhecer como um gato. Eu sou gato, então vou chamar o serviço de vigilância sanitária. Uma coisa é a pessoa arbitrariamente se atribuir o que ela se reconhece. Agora, uma questão diferente é aquele que faz uma operação e chega a transformar o seu sexo. Nesse caso, ele não só diz que se reconhece, mas ele tomou
providências para que o seu aparelho genital seja um aparelho genital, no caso, feminino, e ele se reconhece, tem direito até que no próprio documento dele ele seja reconhecido como mulher. Neste caso, me parece que a decisão seria inconstitucional. Sim, eu também acho, Capês, você disse. E tem um outro ponto importante. Imagine uma mulher trans que fique em um presídio feminino. E se essa mulher trans cometer algum abuso com uma presidiária? Ou seja, ela não tirou, ela não fez a mudança de sexo, ela tem lá a genitália masculina, se reconhece como uma mulher trans e é colocada num presídio feminino. Então tem muitos pontos aí. Vale lembrar que essa decisão do Trump vale apenas para presídios federais nos Estados Unidos. A gente está falando de algo em torno de 3 mil presidiários, sendo que mais da metade deles já fizeram a transição de gênero. Então, a gente deve estar falando em algo em torno de menos de 1.000 dos presidiários de presídios federais, presidiários e presidiárias de presídios federais americanos que seriam impactados por essa questão. Então, vale a pena realmente se aprofundar sobre essa questão, sobre este tema, para saber qual vai ser a decisão. Mas os dois lados da moeda devem ser observados. Se você coloca uma mulher trans num presídio feminino e há ali algum abuso com uma presidiária, quem é responsável por isso? Ao outro lado da moeda também é verdadeiro. Agora, meu querido Henrique Kriegner, é também uma forma do presidente Trump fazer uma ofensiva contra o movimento woke, que foi o que hostilizou bastante, né? Então precisa ver aí até que ponto ele está disposto a ir no confrontamento a esse movimento woke, né? Que muitos dizem que é daquele jovem que ainda não viu nada e acha que já sabe tudo. Queria te ouvir. Com certeza, Capês. Existe aí um recado muito claro, né? E é uma questão que a gente precisa entender. Eu entendo que nessa questão, a parte do órgão, né, sexual e a genitália ali vai ser determinante. Quem corre mais risco? Uma pessoa que nasceu um homem, que aí se entendeu de diferentes maneiras, mas colocado junto a mulheres, ou uma mulher que está ali, quem que sofre mais risco, né? Vai ser esse homem ou vai ser essa mulher que agora está na presença de alguém que, independente da sua identidade ou daquilo que se reconhece ou diz ser, tem as características físicas de um homem. A gente tem que entender essa diferenciação. É também a questão genitália, mas é a composição do corpo. Num ambiente de conflitos, de lutas, de brigas, alguma coisa que possa acontecer ali, existe uma vulnerabilidade clara para aquela que nasceu a mulher e tem a composição do corpo de mulher. Então, isso também precisa ser considerado. Vamos ver como é que vai ser essa determinação, se isso vai passar perante aí a legislação americana. Isso vai ter algum impacto efetivo mesmo, né? Guilherme Mendes, rapidinho que nós estamos terminando o programa, o bom senso acho que é melhor, nem tanto extremo aqui, nem extremo lá, não? Sem dúvida, que bom seria se essas questões pudessem ser resolvidas por um decreto, né? Como a professora Priscila falou, são questões altamente complexas, que envolvem questões psicológicas, questões de cirurgia, reposição hormonal. É algo muito complexo para achar que com um decreto azul ou rosa, a gente vai resolver essa situação. E, além do mais, quantos será que são esses prisioneiros? Deve ser uma quantidade irrisória de pessoas, um alarde de tamanho para meia dúzia de detentos. De verdade, eu não vejo o mínimo sentido nisso.